Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou o pastor Joel Brito e quero te convidar para mais uma linda história bíblica. Hoje nós vamos falar de um personagem que, para mim, é um dos mais importantes e que tem uma das histórias mais lindas dentro da Bíblia. Ele não foi um rei, ele não foi um juiz, um sacerdote, ele não foi um levita, ele não foi o que nós poderíamos dizer uma pessoa de grande destaque na sua época, mas Deus escolheu este homem para mudar a história do teu povo e dar um novo direcionamento para Israel. Hoje nós vamos falar de Neemias. Senta que lá vem a história. Queridos, uma grande história eu quero compartilhar com vocês agora. A história de Neemias. Nós vamos ler Neemias capítulo de número 1, alguns versículos, e nós vamos falar um pouco do início da história de Neemias e depois nós vamos nos aprofundar mais em outros 2 vídeos. Então esteja conosco, vai ser muito legal. Neemias capítulo de número 1. Diz assim, a partir do versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo 5, olha o que Neemias diz. Então eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Então a história de Neemias, ela começa com uma visita. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. E Neemias, ele tinha uma função de destaque. Neemias era alguém importante para o rei. Neemias era alguém de confiança, alguém que o rei poderia se apoiar no que diz respeito a confiar naquele que preparava ali as suas refeições, naquele que o servia. A função de Neemias era, toda vez que fosse servir ao rei um vinho ou qualquer outra espécie de alimento, ele deveria se servir primeiro, ou seja, ele deveria experimentar primeiro para ver se aquele alimento não continha nenhum tipo de veneno, para que o rei não pudesse correr algum tipo de risco. Então a função de Neemias era muito importante. E o texto fala que um dos seus irmãos o visitou, Hanani, chegou até ele lá no palácio e logo ele perguntou ao seu irmão: como estão os nossos patriotas? Como estão os nossos irmãos que estão voltando para Jerusalém? Eu quero saber dele, fala-me. E então Hanani diz para o seu irmão Neemias, diz que aqueles que conseguiram sair do exílio, que estavam voltando agora para Jerusalém,
Essas pessoas, na verdade, elas estavam em grande aflição, opróbrio, elas estavam padecendo muito. Por quê? Porque a cidade, ela tinha sido destruída. A cidade estava com seus muros, com as suas portas queimadas. E então já não existia mais aquela beleza de outrora, já não existia mais aquele glamour que Salomão havia construído, o templo e a cidade. Então eles encontram ali uma cidade em ruínas. E o povo está sofrendo, porque não conseguem se levantar, ter ânimo para reconstruir a cidade. Eles não têm, na verdade, nenhuma expectativa. E Neemias, ele está como copeiro do rei, numa posição favorável, numa posição que, de repente, qualquer outra pessoa poderia pensar assim: eu estou bem acomodado, eu estou num bom trabalho, então por que sair do meu estado de comodismo? Por que sair desse meu estado de onde eu estou bem, onde eu estou vivendo da melhor forma possível? Mas o texto diz que quando ele escuta a história do seu povo, ele então começa a chorar, ele começa a jejuar, a orar, e o texto fala então que ele vai tomar uma posição. A posição primeira de orar, de jejuar, e depois de se colocar em oração diante de Deus, pedindo perdão ao Senhor por todos os pecados que o seu povo havia cometido, se afastado de Deus, do verdadeiro Deus de Israel. E por isso eles passaram 70 anos na Babilônia como escravos, mas agora eles estão voltando, agora eles estão regressando à sua cidade. E Neemias, ele ora a Deus para que Deus desse a ele uma direção. O que fazer? O que fazer diante de uma situação que agora ele está ciente que os seus irmãos estão sofrendo? E o texto fala, nós vamos entrar agora no capítulo 1, versículo de número 9, ou melhor, 8, diz assim: lembra-te da palavra que ordenastes a teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas, se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos, e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Eu era copeiro do rei. Então, na sua oração, Neemias pede perdão por todos os atos de pecado, de rebelião, de má conduta, de infidelidade do povo para com Deus. Mas, por outro lado, Neemias, na sua oração, ele é coerente, porque ele diz para Deus: Senhor, a tua palavra, o Senhor disse através de Moisés, que se o povo pecasse, o Senhor iria espalhar o seu povo pela terra. Mas se o povo se voltasse a ti novamente, o Senhor, da onde eles estivessem, o Senhor iria trazê-los para fazê-los habitar na cidade que o Senhor mesmo jurou a eles. Então ele diz: eu peço que eu encontre favor diante dele, ou seja, do rei, que o Senhor amoleça o coração do rei, para aquilo que eu irei pedir a ele possa me conceder. Então Neemias, ele tem agora um plano na sua mente e um desejo. O desejo de poder ser o agente que vai mudar, ajudar o povo de Deus a ter a sua vida transformada.
E aí eu começo a perguntar para você, como que nós podemos nos mover e sair da nossa zona de conforto para poder auxiliar outras pessoas? Pense nisso. Neemias, ele pensou nisso, orou a Deus e ele vai ter agora uma atitude. Capítulo 2 diz, versículo 1: No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu o tomei e o dei ao rei. Nunca antes eu estivera triste na presença dele. Assim o rei me perguntou: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. E Neemias diz: Eu temi, tive medo sobremaneira, mas disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas pelo fogo? Então Neemias, ele vai dizer o que está acontecendo com o seu povo, a história do seu povo, como eles estão vivendo hoje, e explicando ali o porquê de estar se apresentando com um rosto triste diante do rei. E ao mesmo tempo Neemias está tentando tocar o coração do rei, para que o rei pudesse lhe conceder um importante favor. E então o texto diz, no versículo 4, Disse-me o rei: O que me pedes agora? E é interessante aqui que Neemias, ele vai fazer o que eu chamo a oração mais rápida do Oeste. Neemias, quando escuta o rei perguntando a ele: O que você deseja? O texto diz: Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei. Então ali, em questão de milésimos de segundos, ele eleva o pensamento a Deus, se lembrando da sua oração, tipo: Senhor, chegou a hora. Deus, chegou a hora, toca no coração dele, eu vou pedir. E então no versículo 5 diz: E se o teu servo, se é do agrado do rei, se teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a reedifique. Então Neemias, ele ora rapidamente e ele abre a sua boca dizendo: Eu preciso ajudar o meu povo. E eu peço ao rei este importante favor: permita que eu vá ajudar o meu povo e que ajude a reconstruir a sua cidade. Versículo 6. Então o rei, estando a rainha assentada junto a ele, me disse: Quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, de sorte que marquei certo tempo. Então o rei, junto com a rainha, pergunta para ele: Quanto tempo você acha que vai demorar isso tudo? Quanto tempo será a tua viagem? E ele diz ali aproximadamente o tempo que ele deve levar. E então o texto diz que o rei vai dar a ele essa permissão para que ele pudesse ir até a cidade de seus pais, rever ali o seu povo, para começar essa importante jornada, a jornada da reconstrução da cidade de Jerusalém. Ele tem agora não só a permissão do rei, mas o rei vai lhe conceder um grupo de homens, de soldados. O rei vai lhe conceder cartas, porque ele iria precisar passar em várias cidades até chegar em Jerusalém. Cada cidade que ele passasse, os governantes dessas cidades deveriam então dar a ele autorização de passagem. E não só isso, ele também vai receber do rei todos os materiais que seriam necessários para a reconstrução da sua cidade. Querido, o que uma oração pode transformar a vida de um povo? O que uma oração ela pode produzir, gerar? O que uma oração ela pode trazer de respostas para um povo
o que eu fico pensando, o que a nossa oração ela pode trazer de respostas para mim, para você, para a sua família. Neemias ele está vivendo agora um sonho, mas é um sonho que, na verdade, vai exigir muita sabedoria, vai exigir muita competência, coragem, vai exigir de Neemias que ele fosse um homem estratégico, cirúrgico, para que ele pudesse então reconstruir os muros, a cidade de Jerusalém. Ainda no capítulo de número 2, diz que, versículo 11, cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias ali, parti de noite, eu e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Conhece aquelas pessoas que quando tem um plano, uma ideia, sai falando para todo mundo? Sai logo abrindo a boca e dizendo para todas as pessoas o que ele está planejando, qual é o teu sonho, e na verdade ele ainda nem sabe direito o que precisa ser feito para alcançar o seu projeto, o seu sonho. Então Neemias, quando ele chega na cidade, ele reúne algumas pessoas e o primeiro passo é fazer um reconhecimento de toda a situação. Ele não abre a boca para ninguém de qual o propósito dele estar ali, mas ele vai percorrer toda a cidade, fazendo ali um mapeamento para que ele pudesse ter uma visão ampla de como estava a cidade e de como seria possível reconstruir. Então, queridos, nos ensina essa primeira parte da história de Neemias, que temos sonhos, temos projetos, e às vezes a gente vai precisar colocar tudo isso no papel para que a gente possa desenhar passo a passo toda a trajetória, como fazer, quais as estratégias, os posicionamentos para que a gente consiga chegar e ir até o fim desse nosso sonho, desse nosso projeto. Então Neemias ele não abre de primeiro modo, de primeiro ponto aqui, ele não abre a sua boca para ninguém, e então ele vai percorrer toda a cidade. E no versículo 16 continua dizendo: não souberam os magistrados aonde eu fora e nem o que eu fazia, porque até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. E o versículo 17 diz: então eu lhes disse: bem, vedes vós a aflição em que estamos? Jerusalém está em ruínas e as vossas portas queimadas a fogo. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Então, até o versículo de número 16, nem para os principais, nem para as pessoas de maior importância e relevância na cidade, ele tinha aberto a sua boca. Então, ele primeiro fez um mapeamento de toda a cidade e depois de ter uma visão clara do que precisava ser feito, de como seria essa reedificação, aí sim, no versículo 17, reunindo todos e diante de todos, ele diz: vamos reconstruir Jerusalém, vamos reconstruir a nossa cidade para que o povo não mais viva debaixo de tamanho sofrimento. E aí começa a jornada. E aí começa verdadeiramente a mão na massa, aí vai começar a trajetória, a obra de Neemias e dos seus irmãos, de todos aqueles que abraçaram a ideia de reconstruir Jerusalém, de levantar os muros, de reconstruir, refazer ali as portas. E essa história é fascinante. Eu quero te convidar para a segunda parte dessa nossa jornada, a história de Neemias. Fique conosco e compartilhe essa primeira parte da história de Neemias. Se você gosta dessa história, deixa aí o teu comentário,
qual a parte que você mais gosta dessa história, dessa trajetória de Neemias. Compartilha conosco qual é a tua expectativa, né, em relação a essa história, e que Deus continue te abençoando, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço, fique com Deus.